Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e nosso Pai, concedei-nos a vossa luz para captar interiormente a vossa mensagem. Sabemos que sois o caminho, a verdade e a vida. Que saibamos então entender o que isso significa, Senhor. Que vós sejais a primeira e a última palavra em meu coração. Falai, Senhor, que o vosso servo agora vos escuta. Meus amigos e irmãos em Cristo, começamos então o mês de setembro, dedicado ao estudo da Palavra de Deus, ao aprofundamento das Sagradas Escrituras. Aqui no Brasil, esse mês é dedicado à Sagrada Escritura. E aí nós queremos, ao longo desses dias, refletir o livro do Deuteronômio, que a CNBB propõe para nós como meditação da Palavra de Deus. Então, ao longo desses dias, nós estaremos enviando esses áudios como podcast para você meditar, seja no trabalho, seja indo para o trabalho, ou seja, na conclusão do dia ou no final da tarde, juntos fazermos uma reflexão a partir da Palavra de Deus, à luz da Palavra de Deus, também para a nossa vida nos dias de hoje. Então, convido você desde já a entrar no texto, a começar a ler e saborear esse texto do livro do Deuteronômio. Está no Antigo Testamento e é o último livro do Pentateuco. Convido você então para meditarmos juntos. Deus nos abençoe, nos conceda as luzes necessárias para compreender a sua palavra naquele tempo, a sua mensagem dita naquele contexto, como também a sua mensagem que é dita para nós hoje. Paz e bem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos dar início então ao estudo do livro do Deuteronômio proposto para nós para este mês de setembro, mês que aqui no Brasil é dedicado à Sagrada Escritura. O Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Faz parte de um conjunto de 5 livros, por isso chamado de Penta, Penta, 5, Pentateuco, também conhecido como Torá ou Lei Sagrada. A palavra Deuteronômio, ela vem da língua grega, que significa segunda lei. Deutero, que quer dizer segunda, e nomos, que significa lei. Trata-se então de uma segunda, não é uma segunda lei, mas é uma segunda apresentação da lei. Uma segunda apresentação da lei de Deus, feita ao povo, feita por Moisés, no final dos 40 anos da travessia do deserto. E aí você confere isso no livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e o capítulo 4, versículo 46. É uma apresentação, é uma reapresentação dessa lei, Por isso Deutero, uma segunda vez que é apresentada ao povo de Israel, no finalzinho dos 40 anos do deserto. A primeira, quando foi feita? A primeira vez que foi apresentada a lei foi feita pelo próprio Deus. Lembra? No Monte Sinai, logo após a saída do Egito. Então observe, a primeira vez que foi apresentada a lei de Deus foi feita por ele mesmo a Moisés no Monte Sinai. E aí a gente pode ver isso em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 21. A apresentação foi feita pelo próprio Deus no Monte Sinai, logo após a saída do Egito. Veja, logo após a saída do Egito. A segunda apresentação é feita por Moisés. A segunda apresentação é feita por Moisés no final dessa grande caminhada
desses 40 anos do deserto. Então, vejam as pontas. Saiu do Egito, Deus apresenta a sua lei. Antes de chegar na terra prometida, esses 40 anos do deserto, Israel faz uma reapresentação da lei de Deus por Moisés. Então, a ideia de Deuteronômio é a ideia de uma segunda apresentação da lei, no final dos anos, desses 40 anos no deserto. E aí, essa segunda apresentação da lei é uma atualização ou uma releitura da mesma lei de Deus, em vista dos fatos novos. Israel está saindo desse tempo de deserto, está indo para a terra prometida, e é bom lembrar aquilo que Deus nos anunciou no início da nossa caminhada pelo deserto, quando a gente saiu do Egito. É uma releitura. É uma leitura também nacionalista, é um recado para o povo de Israel, esse povo que, por assim dizer, começou com a fé de Abraão, né? Naqueles tempos, que foi escravo no Egito e agora que procura uma liberdade, que procura uma independência, que procura uma identidade de povo, procura uma terra para se fixar, procura essa estabilidade social, procura a estabilidade das famílias num lugar, querem se assentar, querem ter um jeito de ser, querem ter uma identidade. E essa identidade é baseada na lei de Deus. Por isso que a gente diz que o livro do Deuteronômio é um livro nacionalista, uma palavra muito usada em nossos dias. Na Bíblia hebraica, a gente falou da tradução grega, né? Mas na Bíblia hebraica, o nome do livro Deuteronômio é Debarim. Debarim, que significa palavras. Debarim, essa expressão palavras, porque ela quer indicar esta primeira palavra do livro. Todo o livro são discursos, são orientações, são palavras de ensinamento, são debarim, né? São palavras de orientação para o povo de Israel. E aí, quando você abre Deuteronômio 1, versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, está lá. Estas são as palavras, debarim, que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Rio Jordão. Então, a gente já tem uma noção de por que é chamado de Deuteronômio, tanto no grego como no hebraico. O nome Deuteronômio também tem a ver com uma ordem de Deus. É uma ordem, são palavras de Deus. E aí Deus começa a orientar dos que vão legislar, dos que vão organizar Israel quando chegar na terra prometida, seja na questão política, seja na questão social, seja na questão do culto, na vida familiar. Todas essas expressões sociais, todas essas dimensões, essas vertentes da sociedade, elas devem estar num eixo chamado Debarim, a palavra de Deus. Então, quando você abre Deuteronômio capítulo 17, você escuta Moisés ensinando assim, a catequese, né? São catequeses. Quando o rei subir ao trono, mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes e pelos levitas. Essa lei ficará com ele, esse livro, esse escrito, ficará com ele, que vai ler todos os dias de sua vida, para que ele, o rei, aprenda a temer a Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Ora, Israel vai experimentar futuramente, né, a monarquia. A gente já ouviu falar do Reino Sul, do Reino Norte, dos reis de Israel, né? Rei Salomão, Rei Davi e todas essas expressões de reinado, de uma forma de organizar a sociedade, né? A monarquia.
E aí a orientação já está no início, na raiz da história do povo de Israel, que todos aqueles que ocuparem algum cargo à frente do povo, que eles tenham a lei de Deus em mente, que escrevam essa lei, inclusive coloquem na cabeceira da cama para meditar dia e noite, para que eles saibam qual é a vontade de Deus e colocar a vontade de Deus em prática na sociedade, na organização do povo. Aí o texto diz assim: ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Javé, seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Veja como é um texto nacionalista. É um texto puramente nacionalista. Assim, todos os reis deveriam ter em mãos esta segunda cópia da lei de Deus, o Deuteronômio, como forma para poderem governar bem o povo de Deus. O povo é de Deus e não dos governantes. O Deuteronômio, então, trata de temas fundamentais para a fé e a espiritualidade do povo. Veja, meus irmãos, poucas vezes na Bíblia nós falamos em experiências individuais de Deus. Já no início da Bíblia, nós já vamos falando que Deus tem um povo e que cuida desse povo e que zela por ele, que coloca pessoas à frente do povo para cuidar bem segundo seus critérios. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia, ela não é um texto individualista. Passa pelo indivíduo, mas não é individualista. Espiritualidades individualistas, não condiz bem com a leitura nem do Antigo Testamento, nem com o Novo Testamento. É preciso superar isso. Povo de Deus. E aí, por fim, vale lembrar qual é o tema central. O tema central desse livro, que está expresso numa frase, está no capítulo 6, versículos de 4 a 9. O texto diz assim: ouve, ó Israel, Javé nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa ou andando em teu caminho, deitado ou em pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então está aqui. Você vê uma orientação, Essa palavra de Deus, Debarim, esse Deuteronômio, ela deve ser observada desde os grandes aos pequenos, desde os ambientes palaciais aos ambientes de casa, de rua, de convívio, de fraternidade, porque a palavra de Deus, ela, por não ser meramente subjetiva, ela passa por todos os âmbitos da sociedade. Então, a política, a sociedade, a família, as relações dentro de casa, Às vezes eu escuto as pessoas dizer assim, que religião e política não caminham bem. De fato, algumas situações de fato não caminham bem. Porém, a palavra de Deus é o grande guia de todas as vertentes da sociedade, desde a familiar às estruturas da sociedade. A política, a religião, o trabalho, tudo deve girar em torno desse Debarim, destas palavras que o Senhor, desde o início da criação do mundo, dirigiu ao seu povo. Agora, para a nossa meditação pessoal, deixa eu vos perguntar uma coisa. Por onde começa o primeiro mandamento da lei de Deus? Algumas pessoas vão dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Não. O primeiro mandamento da lei de Deus começa:
ouve, Israel. Israel, a quem escuta? A quem nós, a sua Israel, o seu povo, escutamos? E aí aquela coisa, a quem você mais escuta é a quem você mais vai lapidando sua vida com aquela palavra, porque a palavra ela é performativa. Então, se escutamos a Deus, ao Deus do amor, ao Deus da fraternidade, ao Deus Criador, ao Deus da vida, a palavra dele vai performar desde o meu jeito de ser, o jeito de ser da minha casa, o jeito de ser da sociedade, o jeito de ser dos administradores. Se escutamos essas palavras de Deus, os seus ensinamentos. E se também aceitamos e aderimos a ela com tudo aquilo que nós somos, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aceitar, né? Como dizia o profeta Jeremias: seduzistes-me, Senhor, mas eu também me deixei seduzir. E aí, o texto fala, Deuteronômio 6, fala que essa lei é para estar tão viva dentro de nós, ela é para ser escrita agora não mais em tábuas, como foi na primeira apresentação, né? Mas é para ser escrita no coração. O nomos, o debarim, a palavra de Deus deve estar escrita dentro de nós, começa lá dentro de nós. E aí nós vamos colocando isso para fora, né? Nas nossas relações, naquilo que a gente vai construindo, vai fazendo e vai organizando. E aí ele vai dizendo assim, né? Para ilustrar a importância da lei: tu as ensinarás aos teus filhos, dela falarás, estando sentado em casa ou deitado, em teu caminho, em pé, andando, tu, na tua vida, vai falar da palavra de Deus. Falar e viver aquilo que ele ensinou. O debarim, o nomos. Tu as colocarás em teu coração, vai estar na tua fronte, deve estar na tua fronte, na tua mão, como um sinal, né, para que teus olhos observem, nunca perca de vista a lei de Deus. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Claro que depois Jesus vai questionar isso no Novo Testamento, essa exterioridade da lei, né? A lei de Deus não é para estar escrita nas coisas, mas sim no coração do ser humano. Mas aqui em Deuteronômio há essa preocupação de se organizar, né? Tudo ser visto, tudo ser olhado e ser visto a lei de Deus. Então, nesse primeiro áudio que nós estamos enviando a vocês para meditação, eu vou chamar de podcast. Nesse primeiro podcast, né? Nesse áudio, fica essa introdução, essa primeira introdução para a gente ir meditando ao longo desse mês o livro do Deuteronômio. Paz e bem a todos.